Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa reta final de quinta-feira, 6 de junho de 2024. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado do açúcar, que avançou, registrou leves altas hoje no mercado internacional. Vamos entender o que tem movimentado, então, o mercado do adoçante. Para conversar com a gente hoje, já está conectado aqui comigo Maurício Murussi, que fala com a gente em nome das Safras e Mercados. Seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez. Boa tarde. Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite aí para conversar com Notícias Agrícolas. Murussi, vamos lá então, já que faz um tempinho que a gente não conversa e a gente está no início do mês, eu queria te pedir para esse início aqui do nosso bate-papo, você trazer um resumo do que foi o mês de maio e por que a gente começa então aí os primeiros dias de junho com esse cenário, pode ser? Pode ser. Vamos lá então, quando você quiser. Então, tá, a oferta de açúcar tá ocorrendo em função da sazonalidade do período, né? Como todo mundo bem sabe, a gente está no meio da safra do 2024-25 do Centro-Sul do Brasil. E essa safra, pelo menos em função dos dados mais recentes da Única, ela tem evoluído até de maneira um pouquinho mais lenta do que o esperado. E isso com base nos dados do relatório quinzenal da Única da sexta-feira anterior, tá? Relativos à primeira metade de maio. O volume de moagem de cana continua crescendo e da produção de açúcar continua crescendo, só que numa intensidade menor do que é esperado para essa época do ano, quando a gente compara os volumes quinzenais na margem, né, atuais, em função à quinzena imediatamente anterior. Esse padrão de crescimento abaixo do esperado tem feito com que os preços do açúcar reajam na Bolsa de Nova York, né? E essa reação tem ocorrido aí de forma relativamente moderada, porque embora a oferta esteja crescendo abaixo do esperado, ela ainda está crescendo. Então, por isso que a reação que existe em Nova York, ela é uma reação de alta, mas uma reação de alta relativamente moderada. E Murussi, eu vejo aqui que o mercado tenta buscar os 20 centavos de dólar por libra-peso. Você acha que essa resistência vai ser quebrada ou a gente vai continuar operando nesses preços atuais? É possível que seja atingido o patamar de 20 centavos de dólar e que o mercado se estabilize por algumas semanas ao redor desse ponto de referência, tá? Ainda mais quando a gente levar em consideração que o centro-sul do Brasil ele está com um clima sem chuvas sobre os canaviais, o que é normal para essa época do ano, né? A gente está na estação de baixa temporada de chuva. O problema é que não tem chovido quase nada, e isso vai dar reflexo na cana do final do ano. Vai ser uma cana com qualidade um pouquinho menor. Então, isso pode sustentar os preços na faixa dos 20 centavos de dólar por libra-peso. Embora não haja um suporte para altas tão expressivas assim acima desse patamar. Maurício, quando a gente fala nas condições do tempo, principalmente no centro-sul do Brasil, essas altas temperaturas, né, ou temperaturas um pouco acima da média, como a gente tem observado, associada a esse baixo volume de chuva, aumentam as preocupações do setor de alguma forma? A gente pode ter impacto disso lá na frente? Sim, aumenta a preocupação porque reduz a qualidade da cana, né, prejudica a cana em si. A temperatura elevada, a falta de chuva e também tem uma outra externalidade negativa correlacionada diretamente a esses dois fenômenos, né? Que é o risco de queimadas nos canaviais. Porque clima seco e com temperatura alta gera combustão espontânea, né? E aí pode ter o risco também de danificar alguma parte dos canaviais do Centro-Sul. E como os trabalhos estão andando no centro-sul do Brasil? Está dentro do esperado, Murúcio? O ritmo tá bom? Não, como eu comentei agora há pouco, Sim. os dados da primeira quinzena de maio indicaram padrões de crescimento na evolução quinzenal, mas foi um padrão abaixo do esperado. Geralmente, nessa época do ano, se colhe mais cana e se produz mais açúcar do que se tem produzido, né? E é exatamente isso que deu até o suporte em Nova York aí nos preços. Mas isso é uma questão transitória, né? Porque agora, Tá. quando vierem os dados aí, até mesmo da segunda quinzena de maio, e principalmente os dados de junho e julho, vão mostrar um crescimento significativo aí na produção, ainda maior do que a gente está vendo agora.
E aí o suporte de alta que existe atualmente em Nova York ele vai ser neutralizado. E, Maurício, quando a gente fala nas outras origens produtoras, né, quais são as informações que a gente tem nesse momento e no que a gente precisa ficar de olho? Bom, primeiro ficar de olho nas notícias aí de altas temperaturas na Índia, que é normal ao longo de maio. Claro que a gente está em junho, né? Mas todo ano, todo mês de maio, as temperaturas elas se elevam na faixa dos 50 graus na Índia, como como um momento de antecipar as chuvas de monção, que começam em junho, no mês seguinte, que a gente está agora, né? E essas chuvas de monção se estendem até setembro. Então, as altas temperaturas que ocorreram agora em maio não necessariamente vão significar uma quebra na safra de cana da Índia, ou uma queda na qualidade de cana da Índia, né? Porque isso acontece todo ano. Agora, as chuvas de monção que começam agora em junho e se prolongam até setembro desse ano vão ser coincidentes ou sobrepostas com o Laninha, segundo o NOAA, né? Que aponta em 68% de chance de que o Laninha ocorra entre julho e setembro, sendo que as monções ocorrem entre junho e setembro, né? Então, no mês que vem, segundo o NOAA, tem Laninha, começa o Laninha, tá? Nesse embalo, né, um escritório de climatologia lá ligado ao governo da Índia falou duas coisas. Primeiro, que as chuvas de monção começaram de forma antecipada, ao menos no sul da Índia, onde na quarta semana de maio já estava chovendo. Geralmente começa em junho, né? Mas na última semana de maio já estava chovendo. Além dele falar isso aí, desse escritório de climatologia falar isso aí, eles falaram que com a sobreposição do Laninha nessa temporada 2024 das chuvas de monção da Ásia como um todo, porque elas não atingem somente a Índia, né? Elas atingem toda a Ásia, mas essa temporada 2024 ela vai provocar volumes elevados de chuva. E segundo esse escritório de climatologia, vão ser 106% de volumes de chuva a mais na temporada 2024 de monções, né? Frente à média histórica dos últimos 5 anos sobre o mesmo período, né? E por que vai ter 100% e 6%? Não é nem 100% a mais, né? É 106% a mais. Por conta aí da sobreposição do Laninha, né? Que vai provocar um excesso de chuvas. E diante de todo esse cenário, principalmente de incerteza climática que a gente tem aí para o segundo semestre e tudo o que está acontecendo, Murus, como é que está o ritmo de negócio nesse momento? Eles estão acontecendo? É um momento mais parado? O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Não, no Brasil tá um ritmo intenso de negociação porque a gente está se aproximando do ápice produtivo, né? Na Índia e na Tailândia, eles já encerraram a safra deles, né? Embora o calendário safra comece em outubro de um ano e vá até setembro do outro ano, né? Então a gente está no meio da safra, digamos, da Índia. O calendário safra diz isso, mas o período de moagem ele começa em outubro e vai até janeiro e fevereiro no máximo. A partir de março já começa a parar, né? Em maio já não tinha quase ninguém moendo. Agora em junho certamente já não tem nenhuma usina moendo na Índia, né? Então eles estão começando a entre safra deles agora a partir de maio, né? Já era entre safra. Junho eles estão aprofundando a entre safra. Então o volume de negociações lá pelo hub, né, da Ásia, das originações da Ásia, está relativamente esfriado, né? Pela sazonalidade do período. Muito bom. Murussi, obrigada pela sua disponibilidade, vir conversar com a gente nessa reta final aqui de quinta-feira. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo. A gente continua se falando e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e agradeço a sua disponibilidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Portanto, então, esses são os destaques para o mercado de açúcar, que continua aí com suporte, mesmo com a safra aqui no Brasil acontecendo, no centro-sul do Brasil, e é justamente esse ritmo mais lento de moagem que vem dando suporte de valorização, e o mercado pode sim buscar os 20 centavos de dólar por libra-peso, de acordo com o Murussi, que falou com a gente em nome das safras e mercados. Paralelo a tudo isso, condição climática, a gente precisa sim ficar de olho, principalmente as chuvas lá na Índia que devem começar, e a gente
gente tem expectativa de um laninha, né? O NOAA pelo menos aponta aí quase 70% de chance de um laninha atingindo as regiões produtoras de todo o mundo nesse segundo semestre, e isso pode sim trazer algum impacto nas áreas de cana-de-açúcar ao redor do globo, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Amanhã a gente está de volta.